Hoje é dia 5 de setembro de 2023 e este é o episódio 263 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo hoje tenho o Cromo. Olá, Cromo. Olá, pessoal, então, tudo bem? Ok. É o Chrome, não é o Chromium, é o Chrome. Não, Deus nos livre, até porque eu hoje até queria falar de um assunto em que o Chromium é o vilão, portanto... Não é o Chromium, é o Chrome. Esse também. O Cromo, em geral, é um gajo chato. Um gajo chato, que vai lá, que implica com as pessoas e vai lá chatear e tal. E depois, mas eu não estou de acordo com não sei o quê. É o chamado Cromo. É só. Que é o que as pessoas reagem e pensam, quem é este Cromo? É isso. Esse também é o gajo que faz coisas buedas esquisitas que... Bem, hoje não temos de novo o Tiago Carrondo, que também... que está de novo numa missão super secreta do SIS. Tu queres lançar apostas com os patronos para ver quem é que ganha dinheiro? Por exemplo, se aparecer mais um general russo a ter um acidente, vamos fazer apostas para ver quem é. Quem é que o Tiago vai tratar desta vez? Eu não conheço muitos generais russos, portanto eu não consigo fazer muitas apostas dessas. O meu dinheiro está no Shoigu. O Shoigu, isso não, sim, é um general de facto, é o ministro da defesa também. Não sei, seria impressionante. Sim, 500 euros em que esta semana o Só? Tiago está ausente, acontece alguma coisa ao Shoigu. É o dinheiro que eu tenho, também não vou gastar pipas de massa. Pronto, está bem. Antes disso que gastares em drogas, não é? É verdade. Não, em drogas já tenho, já gastei. Okay. Pronto, já agora ao lado ao Pedro Gaspar e a outros ouvintes que estão aqui no chat, saudações e pronto, vamos a isto. Sim, só uma nota. O podcast do Ubuntu Portugal não advoga o consumo de drogas ilícitas. Só das lícitas. Fale com o seu médico farmacêutico. Mas sim, adiante. O que é que andaste a fazer? Esta semana. Então. O que é que andaste a fazer? Vá. Então, coisas muito rápidas e simples e breves e bonitas. Estou feliz, estou muito feliz, estou contente, estou varado de alegria porque veio finalmente o bom tempo. Já está a chover, a temperatura desceu. Tinha grande objeção quanto a isso, porque é o tempo das moscas, o pior animal à face da terra. Sim, também, mas isso é porque tu moras em Loures e, portanto, é normal que haja muitas moscas. Porquê? Porque Loures... Adiante. Sim, mas chegou o bom tempo, estou feliz, estou contente, finalmente está frio e chuva, que eu andei a sonhar com isto o verão todo. E para mal dos meus pecados, curiosamente, eu consegui arranjar o problema que eu tinha de entrada de água no meu telhado um dia antes de ter começado a chover. Tive quatro gajos em cima do meu telhado a reparar lá umas telhas e umas coisas, e no dia seguinte foi quando começou a chover, foi mesmo assim in extremis. Mas ainda tenho água a entrar num dos lados. Portanto, o problema está resolvido a 90%. Falta fazer o último commit e o merge request para curar aquilo. Ok. Já estás a falar a linguagem dos profissionais. É verdade. Já estou speak English very good, nice because and that. Mais coisas. Estou a preparar-me para a festa. Festa? A grande festa. A festa. Então, a festa. Não é a festa que vocês estão a pensar. Isso foi neste fim de semana passado. A festa do coisa. Estou a preparar-me para a festa do software livre. E tu, estás preparado para a festa do software livre? Eu estou sempre preparado. Sempre. Sempre que há uma festa, é a minha cena. Pronto, Festas. Estamos preparados para a festa do software livre, para o UbuCon. E, inclusivamente, vou participar no UbuCon. Com uma comunicação. Boa. Uma comunicação que é baseada... Sobre o quê? Eu só vou dizer isto. E se um guardanapo fosse mais poderoso do que uma espada? É esse o tema. E mais não digo. Pronto. E depois as pessoas que adivinham, façam apostas. Entretanto, esta semana, a propósito de cromos, e só para tu veres, tive uma saga muito engraçada com o Regulamento Geral de Proteção de Dados e com a CNPD, com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é muito engraçado. Então, muito rapidamente, porque isto é uma longa história, não vou contar tudo, mas a minha Câmara Municipal publicou um aviso, um desafio, uma convocatória,
nas redes sociais. Um apelo para um plano de adaptação ou de luta às alterações climáticas do município. E se os municípios quiserem participar com ideias, sugestões, mandem um e-mail para este endereço. E como é um tema que me interessa e tenho refletido longamente sobre isso e tomado notas e tal, e pensado nas coisas, eu pensei, olha, que fixe, vou escrever um e-mail com algumas ideias. E escrevi um longo e-mail com montes de ideias e montes de sugestões. Portanto, foste o chato. Foi o chato, o cromo. E eu tenho a certeza que alguns no departamento, recebeu aquele e-mail, começou a ler aquilo e pensar assim, mas quem é este cromo? E a história não acaba aí. Porquê? A pessoa que recebeu o e-mail responde-me a dizer assim, para que a sua comunicação seja registada, por favor, envie-nos o seu nome completo e o NIF. E eu pausei, parei, comecei a ler aquilo e pensei assim, o NIF? O NIF porquê? Isto não faz sentido. Então eu sou um município. Pois não faz, não. Escrevi um e-mail. Estou a contactar com uma representação do Estado ao nível local. E respondendo a uma convocatória, um desafio que lançaram. Para que é que eu preciso registar o NIF? Não faz sentido. Então, como sou cromo e chato, respondi e perguntei, alô, então, o NIF? Mas para que é que precisam do NIF? E depois recebi um e-mail de volta a dizer, para registar a informação na nossa base de dados. E eu pensei, isto ainda é pior do que eu pensava. Porque se já era mau pedirem-te o NIF assim por nada, quando não é necessário, ainda vão registá-lo numa base de dados com os teus dados pessoais. E eu pensei, mas isto viola claramente o artigo 6º do RGPD, do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Porque eu não dou o meu consentimento, ainda por cima não há nenhuma transação comercial, não há nada que envolva, não há necessidade do NIF. O NIF é para coisas relacionadas com impostos, com essas coisas. Exatamente, impostos e taxas. Exato. Então, como eu sou cromo e chato, abri uma consulta no site da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Já que mencionaste o artigo 6º, quero só dizer que o artigo 6º é o artigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados que lista quais os motivos que são legais para poder pedir os dados pessoais. Exato. Okay? Por exemplo, há processos penais em que tu tens de pedir os dados pessoais e és obrigado a dar. Quer dizer, porque estás num processo penal, por exemplo. Para tudo que é fim de exercício da autoridade que requer esses dados, isso pode ser pedido porque é necessário para executar um contrato, por alguma razão. Sim. Há um conjunto de razões que, no teu caso, nenhuma delas se verificava. E a única razão que poderia ser aplicável ao teu caso era o de tu consentires. Eles podem pedir-te, ok? Se tu consentires, tudo bem, dás os dados, eles registram, mas se tu não consentires, eles são obrigados a prestar-te o serviço da mesma forma e sem registar o dado. Sim, sem isto é muito claro, está na lei, é muito claro. Há N decisões de várias autoridades de proteção de dados aos níveis nacionais e aos níveis da União Europeia que são muito claras a este respeito. Sim, pois por isso é que eu estranhei pedirem-me o NIF quando não há ali nenhuma operação que envolva o NIF, nem a nível fiscal, nem de comércio, nada. Pronto, mas eu fiquei com a ideia pela linguagem de que a minha comunicação não ficaria registada e não seria tida em conta se eu não fornecesse esses dados. Eu não sei se foi um equívoco da minha parte, se li mal, mas deu-me a entender que estava escrito desta maneira. E então abri uma consulta com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a CNPD, e perguntei-lhes diretamente, aconteceu isto, pediram-me isto é legítimo, devo fazer alguma coisa, o que é que vocês acham? E eles responderam-me logo no dia seguinte, e de facto defendem que não, isso viola de facto o artigo 6º, não é obrigado a dar essa informação se não tem nenhuma necessidade do ponto de vista fiscal nem nada disso, e portanto tem de indagar junto da instituição qual é a validade legal para fazer um tal pedido. Bom, eu peguei nesta informação, enviei para eles, e isto deve ter feito soar campainhas de alarme, porque a próxima pessoa que me respondeu ao e-mail foi o próprio Presidente da Câmara. A dizer que estava tudo bem, não se preocupe, a sua comunicação será registada, claro que sim, não há necessidade do NIF e tal, ou seja,
houve ali. Eu acho é que aqui em Portugal talvez não haja tanto, não há hábitos de controlo cidadão, de cidadania, em que os cidadãos estão informados em relação aos direitos e exigem ou pedem informação adicional, e então há essa reação um bocado extemporânea. Em certos departamentos do Estado com o qual toda a gente lida, porque há sempre alguém que faz isso. Agora, em entidades mais pequenas, isso é mais incomum, porque lidam com muito menos gente. Sim, também é verdade. Mas por outro lado, também tens uma cultura. Tu já estiveste alguma vez numa reunião de condomínio? Felizmente não. Pronto, eu já estive em algumas e conheço outras pessoas que também estiveram. E a cultura democrática do país vê-se às vezes nesse microcosmo das reuniões de condomínio ou das reuniões associativas e isso tudo. Eu acho é que ainda há, isto é uma percepção subjetiva e pessoal, vem das minhas experiências, ainda há, dependendo dos meios, não é? Os meios profissionais são menos afetados, acho eu, mas ainda há uma cultura democrática fraca e as pessoas, por regra, não sabem argumentar ou argumentam de forma às vezes muito agressiva, sem uma argumentação baseada em factos ou informada e isso tudo. E é muito raro tu teres um cidadão que diz assim: mas esperem, eu conheço os meus direitos, por favor prestem atenção a este detalhe. E eu fui cortês e delicado em todos os e-mails, não usei nunca um tom agressivo ou reivindicador ou nada disso. Quem não fizeste, meu grandíssimo! Exatamente, é exatamente isso. É que eu acho é que estas instituições também estão muito habituadas a lidar com as pessoas que usam o estilo de um comentário de Facebook ou comentário de YouTube, percebes? Aquela coisa muito agressiva, muito, às vezes mal educada mesmo, e sem razão. Mas isto havia, os governantes ainda havia de ver cá abaixo, ver isto, e não. E então houve eu acho que houve ali uma reação de surpresa talvez, mas não interessa, seja como for, isto é só um episódio para ilustrar o facto de eu ser mesmo cromo e chato. Porque as instituições, geralmente estas instituições provavelmente pedem aos municípios, e acontece provavelmente por todo o país, para registar-nos o NIF, e as pessoas dão o NIF e nem pensam, está bem o NIF. Então, sim, as pessoas dão o NIF a torto e direito, sim. Exato. Para todo tipo de coisas. O NIF, o cartão de cidadão, o número de cartão de cidadão, o número de identidade, todos os números dessas coisas todas, que quase nunca é necessário e ainda menos é legal. Exatamente. É outra coisa que me irrita solenemente, que é nas mesas de votação, nas assembleias de voto, pedirem-te o teu cartão de cidadão e ficarem com ele. O cartão de cidadão é pessoal e intransmissível. Ou seja, quando vais votar, tu mostras o cartão, mas eles não têm de ficar com ele durante o... Não podem ficar com o cartão, é proibido ficarem com o cartão. Mas sabes que eu nunca vi ninguém fazer isso, nunca vi ninguém não ficar com o cartão. Pois não, sabes porque é que as pessoas não se estão para chatear e porque não querem chatear as outras pessoas que estão na fila. Pois, é a pressão dos pares. Mas também é a falta de formação, porque, eu não sei, eu acho que devia haver mais investimento em formação cívica nas escolas, relativo a estas coisas, por exemplo, estes direitos elementares de cidadania, impostos, relação com o Estado, direitos e deveres previstos na Constituição, essas coisas todas. Provavelmente há, mas como eu saí da escola já há bastante tempo, não sei. Sim, há muito tempo. Qual é a situação atual. Sim, já começa a haver, mas são demasiados temas para pouco tempo, sim. Mas olha que o país melhorava 200%, se tivesse uma geração bem informada nesse aspecto. É muita coisa mesmo, porque é tudo, literalmente tudo. Pois é, mas é um trabalho que começámos a fazer em 74 e tem que continuar. Sim. Porque o que fizemos até agora é bonito, mas é insuficiente. Ok. Seja como for. Pronto, isto foi assim o episódio mais divertido que tive esta semana. Mais divertido, foi mesmo muito divertido. Muito. E eu queria fazer-te uma pergunta. Tu conheces, isto vai para toda a gente, não é só para ti, mas eu tenho assim umas ideias malucas na cabeça. Tu conheces algum bom programa que corra em Ubuntu para ter um osciloscópio virtual, vamos chamar assim, para medir frequências e amplitudes de ondas sonoras com o gráficozinho, com a onda? Não. Conhece alguma coisa do género? Não.
Então ficou ao apelo, se alguém conhecer, que me diga, porque eu ando à procura e ainda não encontrei nada. E Ok, os não sei se o osciloscópios que vão SOX aparecendo são para eletrónica, sobretudo, mas eu procurava uma coisa para som, Não sei que se o captasse o SOX sinal do microfone. Não sei se o SOX, que é uma ferramenta da linha de comandos, faz isso. Eu sei que ele coloca no ecrã algumas informações que não apenas números, mas não deve fazer bem isso da forma que tu pensas. Pois, não, eu queria mesmo era o gráfico para ilustrar diferenças de frequência e amplitude de ondas sonoras. Não sei se ele não faz isso, mas apenas com uma apresentação diferente. Tenho de ver isso. Qual é o nome? SOX. SOX, SOX. Está bem. SOX. Vou ver esse. Se entretanto, alguém por aí, a malta do som se calhar conhece. Se alguém por isso conhecer alguma coisa, lembrar de alguma coisa, digam. Estou aberto a propostas. E entretanto, mais coisas desta semana, mas se calhar só vou saber para a semana que vem, mas vi aí umas informações de uns computadores em segunda mão, a frota de uma empresa que acho que está a ser vendida assim a preços absurdos, para um computador relativamente razoável, que fica super baratucho, e estou a pensar que era porreiro transformar esse computador num servidor de Nextcloud, até para apoiar a minha instalação do Home Assistant, guardar dados com multimédia, ter acesso remoto a alguns ficheiros, isso tudo. Será que é uma coisa muito complicada de fazer? Ou, não. Tu sabes do que é que eu estou a falar, do computador que eu estou a falar, certo? Sim, sei. Eu tenho algumas objeções quando chamar-lhe aquilo uma coisa boa, mas pronto. É razoável, não é assim, não é nada de especial, mas é melhor do que um Raspberry Pi. Também consome muito mais eletricidade do que um Raspberry Pi. Pois, também é verdade, mas é um bocadinho melhor do que um Raspberry Pi. E indo por aí, se calhar dava para fazer significativamente melhor que um Raspberry Pi. Pronto, dava para fazer uns projetos interessantes, digo eu. Sim. Principalmente se der para fazer upgrade de RAM de 8 para mais, por exemplo, para 16 GB de RAM. Se der para isso, creio que é uma máquina bastante interessante. Sim, estamos a falar de um Intel, como é que chama aquilo? Um processador, o i7, e já não me lembro qual era o número daquilo. Acho que ninguém sabe isso de cor, portanto. Pronto, não interessa. Mas é um computadorzinho de secretária que já, pelos padrões atuais já é obsoleto, mas tu comparas com o Raspberry Pi, já dá para fazer coisas interessantes. E eu estava a pensar, como está muito barato. Sim, essas máquinas tipicamente que estas empresas querem abater, tipicamente são fraquinhas, mas ainda têm nelas algumas outras possíveis utilizações. E utilizar um servidor de Nextcloud é muito razoável. Está bem, então é isso mesmo que eu quero fazer. De resto, a semana foi assim. Foi uma semana sem grandes eventos, ou melhor, com eventos até divertidos e marcantes. Pronto. Umas pinguinhas no telhado, uns e-mails chatos para as instituições estatais. De resto, catita. Eu andei a brincar com uma coisa chamada Language Tool, já aqui falei antes, uma extensão para o Firefox que faz a correção de ortografia e gramática em várias línguas e que é baseada em AI. Portanto, vocês conseguem descarregar os modelos, aquilo descarrega os modelos que precisa e ajuda com isso. E que descarrega-se se instalarem o servidor, né? Mas ele pode ser usado como uma extensão, como uma web app autónoma. Também pode ser integrado com o LibreOffice e, portanto, pode correr no serviço deles como um serviço, ou podem instalar no vosso servidor. E aí instalam lá os modelos que precisam, isso tudo. Aquilo vem tudo já preparado para isso. E é interessante. É uma ferramenta muito interessante e é software livre. Então, mas tu dizes que isso funciona com inteligência artificial, entre aspas, eu detesto esta expressão. Mas essa ferramenta, por exemplo, usa os dados dos nossos textos, dos textos que nós revemos, para alimentar
a maquineta. Ele pode ser utilizado para criares um estilo. Sim. E ele depois, à medida que tu utilizas, crias um comando novo e dizes quero utilizar este estilo. E ele depois adapta ao estilo. Ele adapta, aprende. Sugere-te coisas. Certo, ele aprende com o estilo. A minha questão prende-se com problemas de ele privacidade. Ele não aprende, tu defines o estilo antes, ok? E depois usas o estilo. É que a mim preocupa-me sobretudo são as questões de privacidade e segurança. Imagina, por exemplo, mas aí não há questões de privacidade quando tu instalas tudo no teu servidor. Isso deixa de ser Ok, pronto, era aí que eu queria chegar. Então, mas na versão em que tu tens um servidor nativo no teu espaço que tu controlas, obviamente isso não é uma preocupação. Podes escrever o que tu quiseres e tal, vai lá buscar aquilo e tal e tal. Mas, por exemplo, no caso da extensão... A extensão tu configuras para utilizar ou o serviço deles ou o teu servidor. Podes fazer isso. É que eu tenho a extensão instalada, instalei para experimentar, hoje mesmo, por recomendação tua. A extensão, eu não vi lá nada que me permitisse fazer coisas localmente. Tens que ir às definições e está lá. Pois, não tinha visto isso. Entretanto, quando eu quis rever um texto mais longo, ele disse-me, o texto é muito comprido, estás na versão gratuita, se quiseres mais, é pagantes. Pois. Eu subscrevi por acaso o serviço deles, não tanto porque queria o serviço online deles, mas porque é uma forma de apoiar um projeto de software livre que eu uso. Portanto, e assim, se por alguma razão não puder utilizar o meu servidor, utilizo o deles. Certo. E também dá para usar no LibreOffice. Exatamente. Mas funciona no LibreOffice com um módulo que tu adicionas? Como é que isso se processa? Vais às definições do LibreOffice, se tiveres instalado todas as coisas do LibreOffice, todas as componentes do LibreOffice, certo. E há lá uma secção nas definições que é específica para o Language Tool e metes lá o endereço do teu servidor, a chave da API e pum, estás a usar. Está bem. Olha, por acaso, esse tal computadorzinho podia ser um bom suporte para esse projeto. Criar o tal servidor de Language Tool. Vou experimentar fazer isso, a ver que tal corre. Quando tiver o computador nas mãos, se calhar é a primeira coisa que eu faço. E daria... agora já estou a sonhar alto. Estava aqui a pensar se não daria para combinar várias funções num único servidor. Talvez com... partida dá. Desde que não ponhas demasiado, há limites, mas depende do que lá meteres. Há muitas coisas que não estás constantemente a utilizar e, portanto, não causam uma carga constante em termos de processamento. Em termos de RAM, aí a limitação é maior, 8 GB não é muito, mas se fizeres um upgrade para 16 e deves encontrar módulos de 16, se ele suportar, obviamente, deves encontrar módulos de 16 bastante baratos em segunda mão. Portanto... Sim, era essa a minha ideia, arranjar um módulozinho barato em segunda mão, arranjar um disco SSD também, que não precisa de ser assim muito grande. Podem não suportar SSD, podes, atenção. NVMe? Pode não suportar nada dessas coisas, pode ser demasiado antigo para isso. Se lixe, eu arranjo uma solução. Mas se tiveres um slot PCI livre, podes instalar comprar uma bordezita para adaptar e suportar a partir daí. Aquilo já deve ser SATA no mínimo. Eu quero que saibas que... Sim, mas ser SATA não quer dizer que suporte. O SATA existe há muito, muito tempo. O meu computador de trabalho diário é um Raspberry Pi 400 que está a correr, cujo sistema está a correr em cima de um disco SSD SATA ligado por USB 3.0. Sim, mas o Raspberry Pi é mais recente que essa máquina. Bem, não há de ser nada, logo se vê. De qualquer maneira, era um projeto engraçado conseguir montar um servidor em que eu pudesse pôr Nextcloud, Language Tool, aquelas coisas todas e usar ali, para ter ali um serviço local, vamos dizer, entre aspas. Está bem. E mais coisas. Eu sei que esta semana tens andado com a cabeça em água ali a trabalhar. Não diria que a cabeça em água, mas tenho estado ocupado com o BullCon Portugal e com a festa de software livre, principalmente com o BullCon Portugal e um bocadinho das duas, vá. Estou a fazer gestão das redes sociais e mais algumas coisas, portanto tenho estado aqui ocupado porque estamos aqui na reta final, como se diz. É verdade. E está na altura de dar tudo. Dar tudo. Isso faz-me lembrar. Quem é que dizia isso? Dar tudo!
Não interessa. Era um gajo qualquer do desporto. Não interessa. E ainda a propósito da festa do software livre da UbuCon, tens alguma coisa que seja relevante dizer à malta? Não sei, mas tinha aqui uma nota, mas é tua. É verdade, é uma nota. Eu estava-te a dar a deixa para tu avançares com esse tópico, Não, mas a está nota bem. é tua. Então, amigos, és estudante? Tens mais de 18 anos? Ou menos de 18 anos, não interessa. És não tanto. fumas, não bebes álcool, gostas de informática e cultura digital? Então inscreve-te, participa, junta-te a nós. Não é preciso inscrição. Pois, não é preciso inscrição, não interessa. Era só para dar a nota que nós já estamos a divulgar isto por todo o lado. Para a estudantada que queira ir à Festa do Software Livre e à UbuCon, a ANSOL, Associação Nacional de Software Livre, está a oferecer... Para o software livre, a ANSOL está a oferecer alojamento gratuito a estudantes que venham ao evento num hostel no centro da cidade de Aveiro entre as noites de sexta para sábado e de sábado para domingo. De modo que, se vocês quiserem vir, mas não consigo porque está tudo muito caro, e é verdade, por causa da indústria massificada do turismo e essas coisas todas. Aveiro é uma cidade universitária, portanto ainda tem menos oferta de alojamento do que outras cidades, por causa disso mesmo. Principalmente a preços decentes. A preços decentes, obviamente. Para vocês reservarem uma cama, basta mandar um e-mail para contacto@ansol.org a dizer que são estudantes e que precisam de alojamento. E depois, dependendo do número de camas, porque obviamente é limitado, e se houver vagas disponíveis, então vocês conseguem esse alojamento e podem ir tranquilamente gozar a Festa do Software Livre e a UbuCon à vontadinha. Portanto, é aproveitar, não há desculpas, têm de ir e depois Só falta garantir o transporte, não é? E a alimentação. Pronto. Mas a alimentação, nós vamos utilizar a cantina da universidade, portanto, são relativamente baratas, portanto. Sim, portanto, não vão gastar o dinheiro em tontices, ok? E não gastem tudo em vinho. Ok, vamos então às notícias. Notícias Ubuntu. Então, qual é que é a primeira notícia? Qual é que é a primeira notícia? Então, está nas notas. Uma notícia que me passou pelos olhos hoje, é verdade, Diogo, ainda bem que perguntas. O plano de resistência e resiliência, ou recuperação e resiliência, ou o plano de riso e resistência, eu já não sei qual é o nome do plano, o PRR, prevê uma dotação de não sei quantos milhões de euros para, enfim, investir na economia, no digital, na educação, na formação. O governo vai começar a distribuir cheques para formação na área digital de um valor até de 750 euros para as pessoas que queiram investir na sua formação no digital. Portanto, o esquema é muito semelhante aos outros do plano de recuperação e resiliência. A pessoa que quer investir nessa formação, isto faz-se através do IFP, já agora, Instituto de Emprego e Formação Profissional. A pessoa que quer fazer esse investimento na formação tem de procurar uma entidade certificada e pode propor inscrever-se nessa formação, seja de que assunto for, e candidatar-se a esse cheque de 750 euros para custear parcialmente, imagino, ou totalmente, não sei, depende dos valores, não sei os detalhes, essa formação na área digital. E é muito abrangente o programa, porque tem ali coisas como, sei lá, formação técnica em tecnologias, como também tem formações em marketing digital e coisas assim. Sim, o problema é o Estado define os cursos que existem e que estas entidades podem dar e define o que é ensinado em cada um desses cursos. E o meu problema com isto tudo está aí, porque há cursos que mencionam ferramentas específicas, por exemplo, MS-DOS. Pois é. E coisas desse tipo. Já lá íamos parar.
O problema está com o quadro de referência nacional, chama-se isso. Exatamente. E há muito software proprietário a ser promovido desta maneira e também há uma maneira de subsidiar as empresas, os monopólios de software proprietário com dinheiros públicos. Ou seja, o cheque vai para a tua mão, mas depois sai da tua mão e vai para o bolso do monopólio de software proprietário. Vai mais para os parceiros deles, mas pronto. É indiretamente, mas é a mesma coisa porque estão a expandir o mercado. Se tu formas uma pessoa em produtos vamos dizer, imagina, da Microsoft, não estás a formar uma pessoa noutros produtos que podem ser software livre. E quem diz isto diz, por exemplo, produtos da ESRI em vez de QGIS, seja o que for. Ora, ou seja, eu até estava interessado em candidatar-me a este apoio e procurar uma entidade certificada onde eu pudesse fazer formação de qualquer tópico de software livre que eu achasse útil. Eu não sei se há uma base de dados dessas entidades certificadas para poder no consultar. site do IFP. Pronto. Mas é isso que eu tencionava também fazer nos próximos dias, ir lá espreitar, ver se há alguma coisa que me interessa, se me posso candidatar ou não e em que condições. É que depois também depende da área geográfica, suponho, a não ser que tenhamos já essas entidades a dar formação em linha, à distância. Isso depende das entidades e da tua vontade de te deslocares ou não. Pois. Vontade de deslocar é zero. Eu gostava de uma formação que por acaso até fosse à porta de casa. Perto, ou aqui perto ou no meu computador. Mas sim, isto interessava-me até para eu fazer um bocadinho mais de investimento pessoal em adquirir mais conhecimentos de software livre, isso tudo era bem bom. Vamos ver. De qualquer maneira, fica também o apelo para quem estiver interessado. Vão espreitar, vão lá ver. Nós vamos deixar o link da notícia nas notas, mas vamos tentar também deixar o link da secção no IFP, especificamente onde está o resto da informação. E de modo que vão lá espreitar, se calhar ainda nos vemos por aí num curso qualquer. Mas que seja de software livre. Ok? Sim? Pode ser? Bora. Eu estou a olhar para vocês. Pronto. Mais coisas. Está a decorrer uma discussão pública sobre qual deve ser a experiência de instalação e pós-instalação no Ubuntu. A ideia é rever que software é que deve fazer parte de uma instalação por omissão do Ubuntu. A discussão corre no Discourse do Ubuntu, portanto qualquer um pode participar. A proposta inicial é reduzir a quantidade de software pré-instalado. O proponente é o novo diretor de engenharia do desktop para o Ubuntu, que acredita que as opções atuais não servem à necessidade da maior parte das pessoas. Uns querem que seja mínima, outros querem que tenha bué de coisas e ninguém concorda que coisas é que deve ter dentro dessas coisas. E aí ele tem razão. E ele também acredita que há uma disponibilidade generalizada de ligações de alta velocidade à internet, e aí eu não concordo com ele. Na Europa, de todo, ele vive na bolha. Onde é que ele vive? Não faço ideia. Deve ser na Alemanha ou nesse não sei, o nome assim. dele não me parece ser nada alemão. Parece ser inglês ou americano ou coisa assim. Ok, mas pronto, vive no primeiro mundo, onde nós temos uma infraestrutura tecnológica bestial e que é tudo topo de gama, mas o resto do mundo, a grande maioria aliás do mundo, sobretudo mesmo os Estados Europa, Unidos. Sim, é verdade, mesmo os Estados Unidos têm uma estrutura de internet bastante arcaica, porque vamos lá ver, foram um dos primeiros países a ter internet e é um mercado que tem grandes dificuldades de acesso à internet no mundo rural, por exemplo, os Estados americanos rurais, aquilo é desgracinha, tanto que alguns dos grandes clientes do Starlink, da rede de satélites para acesso à internet, são precisamente profissionais de tecnologia ou empresas que vivem no meio rural americano, porque não tem outro meio de aceder à internet de alta velocidade. Mas pronto, adiante. O resto do mundo... Chamar ao Starlink alta velocidade também é esticar um bocadinho a corda. Bom, ok, velocidade razoável por um preço caríssimo. Sim. Alta velocidade de consumo de dinheiro, vamos dizer assim. Sim, mas, por exemplo, na Índia, a rede de acesso à internet é a rede móvel. É muito raro, numa casa indiana, as pessoas terem um computador.
É tudo baseado no telefone. Ter o computador, isso já é outra questão que não tem a ver com isto. Um computador de secretária, vá. Sim, porque aqui, como estamos a falar do Ubuntu e não o Ubuntu Touch, estamos a falar de desktops e servidores. Portanto, sim. Esse é o contexto. Mas sim, na Índia, em África, noutros boa parte sítios, da na Ásia, Ásia em geral, com exceção da Coreia do Sul. Mas sim, o acesso o Japão, sim. O acesso à internet no Japão e na Coreia do Sul é em espetacular. Taiwan. Eles têm lá velocidades que nós nem sonhamos, mas enfim. Sim, e pronto, mas há boa parte do mundo em que isto ainda não é uma realidade. Mas eu até acho que pode haver algum sentido em reduzir alguma coisa ou mudar alguma coisa. É uma discussão que eu estou disposto a ter. Eu ainda me lembro quando eu era capaz de instalar o Ubuntu normal, atenção, não é o Ubuntu versão levezinha, o Ubuntu normal, no meu netbook, tinha 8 GB no disco, eu instalava aquilo em 6 e ainda me sobrava espaço. Mas isso era porque o software todo era mais pequeno. Pois, claro. Não me digas que estás a dizer mal dos snaps, Diogo. Estás a dizer mal dos snaps? Não é por isso. Senhoras e senhores, em exclusivo, apanhámos o Diogo a dizer mal dos snaps. Isto é tipo capa do Correio da Manhã. Vamos distorcer completamente as tuas palavras. Do diabo, exatamente. Diogo odeia snaps. Ou assim em letras garrafais. Sim. Agora, aqui para nós que ninguém nos ouve, os snaps devem ter alguma coisa a ver com isto. Porque de facto eles ocupam um bocadinho mais de espaço. Não digas que não. Não tem que ver com isto. E ocuparem ou não mais espaço depende do snap em si. Por exemplo, o snap do Chromium, aliás, ocupa o mesmo espaço que um DEB e que um RPM. Aliás, ocupa menos espaço que um DEB e mais ou menos o mesmo que o RPM. Certo, mas um navegador de internet é uma aplicação um bocadinho grande. Costuma ser grande, tem muita coisa lá dentro e tem que ser compatível com N coisas também. O tamanho do snap depende de como for feito. E além disso, é um pacote que está comprimido. Portanto, não há uma grande verdade a dizer que os snaps são grandes. Está comprimido mesmo após a instalação. Sim. Depois descomprime à medida que precisa. E mesmo assim é grande. Descomprime pequenas partes que estão e que fiquem em memória, essencialmente. Está bem. E neste momento, eu espero que a comunidade Debian que esteja a ouvir isto esteja toda com archotes e forquilhas a protestar. Mas adiante, porque o Snap utiliza um sistema de ficheiros que foi pensado para sistemas embebidos. São sistemas que não têm grandes capacidades de armazenamento. Daí isto. Que irónico. Mas está bem, pronto, já percebemos que eles acham que o Ubuntu está grande demais, está gordo, tem que perder peso. Não é isso. O problema não é o estar gordo. O problema é a instalação que resulta da instalação do Ubuntu atual não resulta em algo que agrada à maior parte das pessoas. Toda a gente tem uma coisa diferente a queixar-se da instalação. As opções por omissão quando tu instalas o Ubuntu. Mas porquê é que não se faz uma coisa? Eu já vi isto escrito em algum lado, já vi esta proposta escrita em algum lado. Eu acho que até há uma distribuição que faz isso, não me lembro qual é que era. Acho que já falámos sobre isso, mas por que não, durante o processo de instalação, tu teres um menu quando estás a instalar em que selecionas aplicações por categoria, ou seja, o menu que tu tens, aliás, o instalador, que agora é novo, quase todas as distribuições faziam isso, pelo menos antigamente. Mas isso era a solução ideal, porque assim podias personalizar a tua instalação. Estás a instalar e diz, para esta categoria, prefere esta, seleciona as aplicações que você precisa. Gosta desta, quer instalar tudo, carrega instalar tudo. E a proposta que está a ser feita é que haja algo assim do género. A ideia é que o passo seguinte seja criar bundles até e experiências curadas e até usar ferramentas como, por exemplo, o auto-install e o Ubuntu Image para que tu criares a tua própria imagem ou tu criares a tua própria instalação. O auto-image, agora, o auto-install, desculpa, é uma ferramenta que foi criada para criar instalações automatizadas no Ubuntu Server. Deixa-me só acabar de explicar o que é. A ideia é que vocês descrevem num ficheiro de configuração qual é a configuração final
do servidor, da instalação do servidor, e o instalador do servidor cria essa instalação. Estou a falar de servidor porque agora e do auto-install, porque agora o novo instalador do Ubuntu, até do desktop, é baseado no instalador do servidor. Portanto, não deve ser muito difícil de adaptar, se for necessário até adaptar o próprio auto-install para que ele possa fazer instalações para desktop. Pá, isso era ótimo, porque no fundo tinhas uma espécie de Ubuntu à la carte, que é a pizza em que tu escolhes os ingredientes. Yeah. E se tu criares uma aplicaçãozinha que te permite, antes da instalação, escolher o que é que tu queres, era o ideal. A outra opção que eu referi é o Ubuntu Image, que é uma ferramenta, chama-se o Ubuntu Image Builder, na verdade. É uma ferramenta utilizada para criar imagens do Ubuntu e que é, por exemplo, utilizado para criar as imagens do Ubuntu para o Ubuntu Core. E que a Canonical tem um objetivo que seja utilizado para criar tudo o que for Ubuntu pré-instalado, tudo o que forem imagens do Ubuntu pré-instalado, por exemplo, Raspberry Pi, as appliances que eles têm para vários tipos de sistema, tudo isso a ser gerado pelo Ubuntu Image. E tanto, quer uma ou as duas destas ferramentas ser utilizado para criar experiências curadas e completamente adaptadas às necessidades de cada utilizador. Isso parece-me uma boa ideia. Outra opção, mas eu gosto mais da opção em que tu escolhes no servidor o que é que tu precisas e depois ele gera a imagem que tu depois descarregas com as coisas para a tua instalação. Isso era ouro sobre azul. Eu estou-me a lembrar agora, eu acho que era o Ubuntu Studio que fazia uma coisa dessas na instalação. Tu escolhias pacotes de acordo com... É pós-instalação? É uma ferramentazinha que ocorre pós-instalação. Porque sim. Mas sim, porque não usar também essa solução? É outra solução que é também o Welcome Screen do Ubuntu Mate. Ecrã de boas-vindas do Ubuntu Mate. Pois é, sim. O Ubuntu Mate, por acaso, tem soluções ergonómicas muito bem pensadas nesse aspecto. Tu não precisas chatear muito. Aquilo abre-te o menuzito, pergunta como é que é? Vamos instalar qualquer coisa? O que é que você quer? É isto? Bora! Mas sim, o ideal para mim seria uma dessas duas opções, ou escolher diretamente no servidor, isto é o que eu quero e depois descarregas, está feito, ou durante a instalação tu depois escolhes no menu os ingredientes que tu queres. Isso era perfeito. Mas enfim, para as pessoas que usam Debian ou Arch Linux, eles se calhar nesta altura estão a rir, não é? Porque mas nós já fazemos isso quando compilamos a nossa própria distribuição, porque somos pessoas rijas que gostam de compilar. Debian não compila a sua própria distribuição, mas pronto. Os pacotes, aquelas coisas todas. Não fazes isso. Escolhes os pacotes. Pronto, seja como for. Então era mais para a malta do Arc, para eles. Mas sim, o Debian permite, durante a instalação, escolher quais são os pacotes que vais instalar. Pronto, eu não acho. Mas as outras distribuições todas, que devemos estar a complicar. Anteriormente também, todas as distribuições aqui há uns anos, digamos aí, até 2004 ou coisa assim de género, mais ou menos para a altura que apareceu o Ubuntu, isso era o que quase todas as distribuições, se não todas, faziam. Então, e que mais coisas é que a Canonical, que ideias malucas é que a Canonical trouxe, entretanto, para além disto? Isto é uma proposta que está em debate no Discord, portanto, se quiserem participar, se tiverem ideias, vão lá, participem. Além disso, o gestor de produto do Ubuntu Desktop fez um interessante post no blog do Ubuntu a explicar qual será o futuro do Ubuntu Desktop. Acho que não é um post isolado, eu acho que ele vai fazer uma série de posts. Ele tende a fazer esse tipo de coisas, uma série em que explica várias coisas de conceitos maiores, e coisas que eu retive daí. Número 1, a Canonical calcula que há cerca de 6 milhões de utilizadores do Ubuntu Desktop fora de ambientes empresariais. E isto bate certo com números que eu vi de outras distribuições. São poucas as que publicam alguma vez algum número, mas lembro-me de que há uns tempos, 2 anos ou coisa assim, ter visto uma estimativa da Fedora, que cerca de 400 mil utilizadores, quase 500 mil. E isto bate com os meus pressupostos. Outro ponto é que a Canonical acha que o Ubuntu é uma distribuição importante no mundo do gaming.
e aqui temos de pôr alguns asteriscos. Eu acho que o Ubuntu Desktop é importante em todas as áreas do desktop, não apenas no gaming. A Canonical ultimamente quer-se focar um bocado no gaming, daí estar a referir especificamente esta área. E vamos lá ver. Será quando comparada com outras distribuições, porventura, sim, à exceção sim. do SteamOS? Não, até mesmo considera que o SteamOS. Eles acham que o Ubuntu é mais utilizado que o SteamOS. Acham, mas Acham. esses números onde é que vêm? Vem de próprio Steam. Ok. Não estava à espera dessa. O Steam, a forma como o Steam lista as várias distribuições é interessante. E para o SteamOS e para o Arch Linux, como são rolling distributions, há um número para cada um deles. Mas para o Ubuntu, eles põem por versões do Ubuntu. E tipicamente a versão LTS mais recente é a mais usada. Às vezes aparecem mais uma ou outra versão, mas a grande maior parte das distribuições fica toda agrupada na mesma categoria de outros. E a Canonical está aqui a pensar que se a distribuição dentro do Ubuntu, entre as outras que fica dentro das várias versões que estão dentro do outros, for semelhante à que existe para o resto, portanto, se a percentagem de utilizadores das várias versões, acumulada de utilizadores do Ubuntu das várias versões, for proporcional ao que há fora, então a soma disso com o que está fora dessa categoria ultrapassa o SteamOS. É esticar um bocado a corda, porque há falta de dados públicos. Eu posso dizer também, de acordo com aquele ditado popular, que se a minha avó tivesse rodas era um autocarro, não é? Pronto. De facto faltam dados públicos para clarificar qual é exatamente a situação, mas que o Ubuntu é uma distribuição super relevante na área do gaming em Linux, porque é a segunda ou terceira, dependendo do mês, a distribuição mais utilizada nessa área. E qual é a primeira? A primeira é o SteamOS. Ok, e a segunda? O Arch. Pois, SteamOS é baseado nisso, portanto, ok. Yeah. Mas a diferença para o Ubuntu é muito reduzida sempre entre o Arch e o Ubuntu. O Manjaro também tem uma boa percentagem, mas já fica a seguir ao Ubuntu. Portanto, mas eu acho que esta é um bocadinho de corda, mas sim, é uma distribuição importante. Aí não há questão, não há dúvida. Outra coisa que retive é a opinião da Canonical é que as novas funcionalidades são introduzidas no Ubuntu sem que haja uma continuidade de um esforço para atingir um objetivo pré-definido a curto prazo, médio prazo, longo prazo. Portanto, no sentido de criar uma experiência coesa e que vai evoluindo ao longo do tempo. Desculpa, tu disseste continuidade de um esforço ou eu percebi mal? Tu queres dizer um esforço de continuidade? Sim. É isso? Ok. É isso mesmo. Faz mais sentido, certo. Ou seja, as funcionalidades são introduzidas, mas depois ninguém pensa em mantê-las para o futuro? Não é bem isso. Não é isso. Não é em questão de manutenção, é uma questão de evolução. Ou seja, tu queres criar introduzes uma funcionalidade para fazer uma coisa qualquer, mas não há uma visão do que é que vem a seguir na criação da experiência do utilizador. Okay? O que é que essa funcionalidade, o que é que vem a seguir? O que é que ela vai ser utilizada para construir? Queres dar um exemplo prático? Não. Uma coisa que tu sejas familiarizado? Não. Porque a ideia não é um pensamento meu, é um pensamento dele. Se calhar ele é que deveria ter dado o exemplo. Explicar. Mas o que acaba por acontecer é que o Ubuntu vai um bocadinho a reboque dos vários projetos upstream na introdução de funcionalidades e às vezes não há nada para introduzir, porque houve o trabalho de fundação das funcionalidades, do desenvolvimento que vai dar origem às funcionalidades, e depois de repente vem tudo de uma vez, e vem tudo de uma vez num sentido, mas não vem no outro,
o desenvolvimento dispara em direções diferentes, aleatórias, sem que seja criada uma experiência de utilização coesa e com uma evolução contínua ao longo do tempo. Eu tenho a minha própria perspectiva sobre esse assunto. A questão é, a ideia é que a Canonical tem equipas muito heterogéneas que são especializadas neste ou naquele aspecto e estão um bocado todas a tirar os ingredientes para dentro da panela, tipo sopa da pedra. Se formos buscar o exemplo oposto, tens a Apple do tempo do senhor que morreu, Steve Jobs, a Apple do tempo do Steve Jobs, ou a Next no tempo do Steve Jobs, antes até dele ter ido para a Apple, em que tu tens o modelo oposto, que é piramidal, ou seja, está uma pessoa no topo que tem as decisões todas, ou a curadoria do design e das funcionalidades e que dirige a coisa toda numa certa direção. E tens eu não acho que não seja assim, porque não é assim, porque está a faltar aqui alguns elementos sobre como é que funciona a Canonical. A Canonical reúne-se de 6 em 6 meses, a equipa toda de engenharia, ou uma boa parte da equipa de engenharia, para decidir o ciclo de desenvolvimento seguinte. Okay? E esse esforço não é as equipas todas participam na definição desse esforço, mas há chefias e lideranças e diretores de produto a definir o que é que vai ser feito. Okay? O problema não vem daí, o problema tem a ver com o que é que eles estão a trabalhar, porque o Ubuntu não é o criador do GNOME, o Ubuntu não é o criador do Firefox. Portanto, o Ubuntu tem que trabalhar com o que vem, com o que lhe é dado, e o esforço para definir uma experiência com base nisso é bem mais elevado. E na verdade só há uma distribuição que faz esse esforço, que é o Elementary, que tem uma ideia muito concreta daquilo que quer ser e de tudo o que é que vai acontecer até ao ponto em que essa ideia está concretizada. E então a ideia deste diretor de produto, a Canonical, é adotar o modelo do Elementary, será? Não diria que seja adotar um modelo do Elementary, mas é adotar um modelo. É modelo de organização, atenção, não é o produto. Não, aqui estamos a falar a ideia é de produto. Aqui a ideia é definir, fazer com que a direção em que o produto vai tenha um fluxo contínuo, sem grandes saltos, ok? E sem grandes interrupções, com objetivos definidos, concretos, de forma a criar uma experiência coesa. Sim, eu já percebi que flua docemente e serenamente como um regatinho japonês num jardim zen. Sim. É isto? Pronto. Mais ou menos isso. A ideia é atingir objetivos pré-definidos, concretos, coesos e sem saltos. Em vez de estar a ir um bocadinho ao sabor das necessidades que vão surgindo. Isto implica Concordo, que em alguns aspectos o Ubuntu tenha que acelerar bastante o seu desenvolvimento e que se calhar em alguns tenha que abrandar. Eu dou-te um exemplo, falaste em exemplos e dou-te um exemplo. A introdução dos snaps. Os snaps tiveram um desenvolvimento inicial bastante rápido, mas depois abrandaram imenso e depois voltaram a acelerar, depois abrandaram outra vez imenso, e o produto resultante até agora está com alguma dificuldade em resultar numa experiência coesa, elegante e funcional para o utilizador. Alguns problemas são endereçados, mas longe de ser todos e longe de serem a uma velocidade que tornam tudo que seja previsível e que crie no utilizador essa visão de que as coisas estão a ser feitas e não estão a ser abandonadas e não estão a ser desrespeitadas. Sim, para providenciar uma experiência coerente e com objetivos claros. Eu acho bem, genericamente estou de acordo. Sim. Depois agora nos detalhes que eventualmente possam estar de acordo com isto ou com aquilo. Agora, ao abandonar certas funcionalidades ou deixá-las um bocadinho para trás e privilegiar outras, vais ter uma metade da comunidade a resmungar, a outra metade a aplaudir. Eu não sei nunca podes satisfazer toda a gente. Sim, eu acho que não estamos a falar de abandonar. Acho que estamos a falar de definir
Sim, eu corrigi, eu disse abandonar, mas eu queria dizer abrandar, vá. Sim, aí algumas coisas podem ter que abrandar, outras coisas vão ter que acelerar bastante. Por exemplo, uma coisa que é muito pedido que frequentemente, e que eu acho que não há assim tanta razão, a velocidade com que o Ubuntu faz hardware enablement, que tipicamente acontece 6 em 6 meses, porque o hardware enablement é baseado na release que acabou de sair e importar os drivers e tudo isso dessa versão e o kernel para a versão LTS, para as várias versões LTS do Ubuntu. E isso é uma coisa que, além de dar trabalho e que exige bastante trabalho em termos de qualidade, 6 em 6 meses não é assim tão mau. As pessoas exageram quando acham que 6 em 6 meses é mau, e é também um problema essencialmente de primeiro mundo, tanto que são os americanos essencialmente aqueles que se queixam. E o que eu vejo é que eles dizem: se o Linux nunca tiver, se chegares a casa e com a placa gráfica que acabou de sair, que compraste no supermercado, e se ligares e o Linux não funcionar, as pessoas nunca vão querer utilizar o Linux. Número 1. O resto do mundo não tem essa placa gráfica. Tem muito a ver com a cultura de consumo dos Estados Unidos. E vou usar uma analogia parva. Mas a diferença entre um soldado americano e um soldado afegão é que o soldado americano dorme numa tenda de Gore-Tex com ar-condicionado e o afegão em cima de uma pedra. E depois, quem é que combate com mais eficácia? Pois é, amigo. O americano, por acaso. Mas pronto. Porque dormiu bem numa tenda com ar-condicionado. Mas neste caso, por exemplo, a gráfica mais recente, tu não consegues comprar na maior parte do mundo a gráfica mais recente, e a maior parte do mundo não tem dinheiro para comprar a gráfica topo gama mais recente. E isto é um problema de primeiro mundo dos youtubers americanos de tecnologia que não caem nesta realidade. Não é? Enfim, e depois queixam-se disso, e é um problema que não existe. E se vais ver as estatísticas que, por exemplo, que o Ubuntu publica sobre que hardware é que as pessoas utilizam, vais ver que não bate certo. O pessoal está a utilizar hardware muito mais fraquinho e muito mais antigo do que aquela gente está à espera. Sim, mas é uma minoria que é muito vocal, é uma minoria que tem muita presença e que fala alto e que tem visibilidade, e portanto isso depois acaba por puxar as políticas e as decisões nesse sentido. Mas sim, aliás, o meu critério para escolher uma distribuição é a compatibilidade com computadores mais antigos, no meu caso, sempre. Quando eu vejo que há uma distribuição que deixa de suportar componentes mais antigos por esta ou aquela razão, é uma distribuição que eu já não posso usar, e deixo de usar, ou não uso, ou uso uma versão mais antiga, seja lá o que for. Além disso, isto é uma opinião muito pessoal, eu sou conservador nesse aspecto e não gosto de saltar logo para a versão mais recente e mais modernaça, porque pode ter bugs, pode ter sempre ali coisas que não estão bem afinadas. As versões mais recentes do kernel têm tido bugs gigantescos, e a malta que utiliza aquelas rolling distros tem tido problemas com isso. Entretanto, já ultrapassámos muito o nosso tempo. Não foi nada muito. 2 minutinhos. Bem mais que isso. E resta dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo, pelo Miguel, e é editado pelo Chegando de Recarrepiço, o Senhor Podcast. E até para a semana.